Pessoal, como é que vocês estão, meus amores? Pessoal, então, dando continuidade, né, à aula na qual nós falamos a respeito da queda, né, falamos a respeito da queda da monarquia, então, aqui uma imagem clássica, né, a respeito, é a imagem tradicional, né, envolvendo aí a proclamação da República no Brasil. A proclamação da República, meninos, ela foi fortemente idealizada. Como eu já comentei com vocês na aula passada, a proclamação da República foi um fenômeno que esteve completamente fora do radar e do campo de visão da população do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. A proclamação da República foi uma quartelada. Nesse sentido, essa imagem é legal, porque você observa aqui, né? Isso aqui provavelmente são instalações militares, isso aqui deve ser a área central de um quartel, e é isso aí. Essa é uma imagem que, em um aspecto, ela é real. Não tem participação popular aqui, pessoal. Por quê? Como foi dito por uma série de intelectuais da época, né? Pessoal, se eu já falei isso na aula anterior, me perdoem, né? Mas você tem aí um cara, eu não me lembro o nome dele, que fala assim: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público, porque as pessoas só assistem o que está acontecendo, né? Fatos mais recentes mostraram até que a gente tem atualmente você já tem uma capacidade de mobilização, mas aqui não, né? Aqui é zero. Tá? E você tem o Lima Barreto, né? O Lima Barreto maravilhoso, ele fala: olha, a população assistiu a não, o Lima Barreto é o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. E um outro cara disse: a população brasileira assistiu bestializada à proclamação da República, porque as pessoas não imaginavam, tal era a falta de engajamento popular né, nesse movimento. Tá? Mas proclamou-se a República. Gente, essa República a gente chama de Primeira República ou República Velha. Então nós temos aqui Primeira República ou República Velha. É claro que quando ela surgiu, ninguém a chamava de Primeira República, muito menos de República Velha, né? Ela era recém-nascida, tá? A gente, quando tem número, é porque normalmente vai dar merda e depois vai ter outro, né? Igual a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Civil Grega, né? Então, né? O que é importante a gente entender, eu fui aí para Araxá fazer farra no feriado e aí voltei com a garganta em frangalhos. Vocês estão vendo, né? Deus me castigou. Mas o que eu quero que vocês entendam então é que gente, desculpa, até perdi o que eu estava falando, mas seja como for, a ideia é essa: zero de participação. É uma quartelada. A proclamação da República é uma quartelada. É um golpe militar, tá? E a expressão República Velha, é claro que vai ser criada posteriormente, né, pelos seus adversários. Mas essa república, ela nunca funcionou direito, pessoal. Essa nossa república, essa primeira república, ela sempre padeceu de problemas pavorosos, convenhamos, né? Em primeiro lugar, a proclamação da república, ela envolveu os esforços de três grupos políticos bastante distintos, tá? Você tinha o exército, e aí com forte influência do movimento positivista, os militares achavam que a monarquia já não conseguia mais responder às necessidades do país. Então, os militares positivistas, que acabaram se transformando na força motriz por trás do golpe, mas que não eram o grupo majoritário dentro do movimento republicano.
os militares positivistas acreditavam que a República seria o passo decisivo na direção da modernização. Então era um pessoal que acreditava, tá, na ideia de ordem e progresso, né? Então os militares republicanos acreditavam na República como um fator de modernização. Mas além dos militares republicanos, aí sim você tem o grupo majoritário, né? Que são os cafeicultores paulistas e que tem na ponta da língua sempre a tese da proposta liberal. São os chamados liberais. Mas liberal, pessoal, num sentido muito ruim, não é liberal porque defende a não intervenção do Estado da economia. Tá? Era liberal porque a palavra liberal era bonita. Tá? Então, esses cafeicultores paulistas, o que eles queriam, e essa será a força predominante, essa será a força que irá controlar o país durante 90% do tempo de existência da República Velha. Esses grandes latifundiários, eles apenas desejavam trazer para o Brasil o modelo estadunidense. Eles queriam aplicar no Brasil o modelo político estadunidense. E isso eu faço muita questão de explicar para vocês bonitinho, tá, pessoal? Nos Estados Unidos existiam bem poucos impostos federais. A maioria dos impostos eram impostos estaduais, que ficavam dentro dos próprios estados. Na monarquia brasileira, praticamente todos os impostos eram absorvidos pela própria monarquia. Então, São Paulo, como o estado mais rico do Brasil, era o estado que mais arrecadava. Esse dinheiro saía de São Paulo e ia para a mão do imperador. O Sergipe, a Paraíba, que era o estado dos pobres e que arrecadavam um pouco, esse pouco que eles arrecadavam ia para as mãos do imperador. E aí o imperador redistribuía esses impostos segundo o seu critério, né, de importância. Então ele coletava de todo mundo e redistribuía com algum, não estou falando que era o paraíso, não, mas com algum equilíbrio, compensando um pouco ali, dando um pouco a mais para os estados mais pobres, tá? Então, o grande pavor dos grandes cafeicultores paulistas era o de não ter o controle sobre a sua própria arrecadação tributária. O lema desses caras era ema, 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 cada um com seus problemas. O pior que possa parecer essa frase, a ideia era justamente essa. O que eles queriam, basicamente, era um modelo estadunidense. E o Brasil vai se chamar Estados Unidos do Brasil. O primeiro nome do Brasil republicano é Estados Unidos do Brasil. Vocês acham que é à toa? Né? Não, porque eles estão copiando o modelo estadunidense. Estão copiando o modelo estadunidense, por quê? Porque agora cada estado terá a gerência de seu próprio arrecadamento tributário. Então, os estados mais ricos vão absorver toda a riqueza, os estados mais pobres que se fodam. Por isso que nós vamos ter tanta revolta na época da República Velha. Por isso que a gente tem tão pouca revolta no período imperial e tanta revolta na República Velha. Porque as regiões periféricas do país vão se sentir abandonadas. Tá certo, pessoal? Vão se sentir largadas. E isso vai acabar gerando muito problema. Tá, gente? Então, é interessante vocês observarem. Os militares, esses caras que estão reunidos aí na praça, defendem que a República vai melhorar o país. Mas você tem a elite cafeira paulista, e por trás dos militares, isso lá, vão lá, proclama a República. Proclama a República que depois eu que vou pegar para mamar nessa teta. Tá certo, gente? Além desses dois grupos, nós temos um grupo muito michuruca, tá? Eles faziam muito barulho. São chamados jacobinos. Jacobino é uma referência àquele pessoal
mais radical lá da Revolução Francesa. Tá? Os jacobinos eles eram basicamente formados por membros de uma certa elite urbana, e uma classe média urbana, uma população, médicos, advogados, dentistas, professores, pessoas mais cultas, que era uma minoria da população e que também não eram os detentores da maior riqueza. E esses caras, esses jacobinos, acreditavam que a República deveria cumprir um papel social de reduzir o abismo, né? Ou diminuir, distribuir melhor as riquezas do país, promover transformações mais profundas. Mas esse grupo, pessoal, esse grupo não passou nem perto de chegar ao poder. Esse grupo ele fazia muito barulho, mas não deu em nada, tá? Os chamados jacobinos. Na verdade, a República Velha ela vai ser dividida entre militares e cafeicultores. Militares e a oligarquia rural. Por isso que a gente vai chamar a República Velha também de República Oligárquica. Mas a República Velha não foi só oligárquica. A gente tem que entender isso. A República Velha está dividida em duas fases. Pô, Jefão, que cacete, duas fases? Duas fases. Você tem a chamada República da Espada, que é o primeiro momento onde o Brasil foi governado por dois militares. Nessa época, pessoal, isso aqui é até curioso. Nessa época, o cara era general, né? Quando ele se aposentava, ele subia um posto. O cara era militar, ele se aposentava, ele subia um posto. Então ele era capitão, se aposentava, virava major. Como o general era o topo, ele se aposentava e recebia o título de marechal. Marechal, então, quer dizer que ele já está aposentado. Por isso, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, porque eles deixaram de ser militares para se tornar presidentes da República. Então, no momento em que eles deixaram de ser generais, porque se tornaram presidentes, eles se aposentaram do exército. Então, eles receberam esse título de marechal, que é, traduzindo, um general aposentado. Tá? Mas isso acabou em 1970. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós teremos a chamada República da Espada, né? Hoje seria a República do Fuzil, República da Metralhadora, República da Granada, não sei, mas na época, na Espada, porque os dois primeiros presidentes foram militares. Da proclamação da República em 1889 até 1894. Tá? Durante 5 anos, o Brasil foi governado por dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Depois que se encerra o mandato do Floriano Peixoto, o que nós vamos ter é o início da chamada República Oligárquica, ou República dos Coronéis. Poxa, mas coronel é militar. Não. Coronel, aquele sentido de coronel, grande proprietário rural. Tá? Porque depois desses dois primeiros presidentes militares, todos os presidentes que governaram o Brasil até 1930 ou eram ricos fazendeiros ou estavam lá a serviço dos ricos fazendeiros. Porque todos os presidentes do Brasil, depois de Floriano Peixoto até Getúlio Vargas, chegaram ao poder graças ao apoio da oligarquia rural brasileira. Então eu posso dizer para vocês que, assim como Roma, a República Brasileira era uma república oligárquica, né? Foi, pelo menos, entre 1894 e 1930, portanto, durante 36 anos, a República serviu exclusivamente ao interesse dos grandes latifundiários brasileiros. Quais eram os mais ricos latifundiários brasileiros? Os grandes produtores de café. Portanto, adivinha quem é que vai ter mais poder político no Brasil? Bom, feita essa introdução, meninos, eu estou com falta de ar e a minha bombinha de asma não está aqui, então vamos tocar aqui. Se eu cair duro aqui, vocês
Ele liga pro Alisson e fala: o Jefão morreu, né? Caiu duro. O que eu quero que vocês entendam é, sim, e aqui um cartaz, né, homenageando a proclamação da República. Aqui a imagem tradicional do Deodoro declarando a independência, erguendo o chapéu, né, aquela imagem clássica. Esse aqui eu não faço a menor ideia de quem seja. Essa mulher aqui, pessoal, é a Liberdade, tá? Tem a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos, mas essa imagem se consolidou como a imagem simbólica da República lá na França. Ela está usando o chapeuzinho dos Smurfs. Vocês lembram dos Smurfs? Smurfs. Vocês lembram dos Smurfs? Aqui. Olha que bonitinho. Tá? Aqui. Você está vendo esse chapeuzinho que esse Smurf está usando? É esse chapeuzinho aqui. Chama barrete frígio. Barrete frígio. Que era um chapeuzinho visto aí como simbólico do movimento republicano, né? Então, quem usava barrete? Então, eu posso afirmar para vocês que os Smurfs são todos republicanos. Apesar de eu nunca ter assistido um desenho dos Smurfs que falasse de política, né? Mas esse chapeuzinho é o barrete frígio, tá? Então, essa mulher representa a República. E aí, esse deve ser o Ângelo Agostini, o chargista, tá? Então ele está apresentando a coroa da monarquia, ele está entregando a coroa da monarquia à República, quer dizer, está demonstrando a passagem do poder, né? A mudança, grande mudança, né? Nossa Senhora. E aqui o Deodoro da Fonseca, tá? Ele era natural de Alagoas, o alagoano Deodoro da Fonseca, o homem que proclamou a República no Brasil, né? O Marechal era o último herói de guerra era o último herói vivo da Guerra do Paraguai, né? Então tá aí o nosso proclamador da República. Agora o que eu quero que vocês entendam então é que, gente,